Olá, sejam bem-vindos de volta. Nós vamos falar agora de política de segurança da informação. Eu acho que esse aqui é o assunto mais falado dentro da segurança da informação. Se fala demais nas políticas de segurança da informação. A gente vai entender aqui por que isso é tão importante, por que isso é necessário. E também, como não podia deixar de ser, a gente vai falar também para essa prova, para esse treinamento a respeito disso. Qual que é o objetivo das políticas, né? Se a gente olhar o próprio capítulo de chamada, né, do anexo A, a gente vai ver que ele fala da orientação da direção para a segurança da informação. Então, o objetivo da política em si, desses controles relacionados a políticas, é promover uma orientação e apoio da direção para a segurança da informação de acordo com os requisitos de negócio e com as leis e regulamentações relevantes. Essa parte de leis e regulamentações relevantes, a gente vai explorar mais esse assunto no próximo módulo, que é o último módulo desse treinamento, que é a parte de legislação. Bom, eu tenho aqui um trecho da norma onde a gente fala das políticas de segurança de informação. Por isso que a gente fala que são controles de primeiro nível, né, que é a chamada do capítulo. Então, o A5 aqui, que é do anexo A da 2761, se você pegar essa referência aqui, o A é de anexo e o 5 é porque começa no capítulo 5 da 2762. Se você abrir a ISO 2762, lá no capítulo 5, você já vai encontrar esse assunto chamado política de segurança. E aí o assunto chamado 5.1, ele traz orientação para a direção de segurança e informação, e aí vem aquele texto que a gente acabou de ler. E a gente tem 5.1.1 e 5.1.2, que são os controles que são cobrados nas normas, né? Na 27.001 ela vem em forma de um anexo, então ela está lá no final da norma, todos os controles que devem ser implementados quando aplicáveis. E se você for na ISO 27002, você vai ver que foi dela que foi tirado, emprestado esses controles. Se nós somarmos o primeiro nível, né, que é a chamada do assunto, o segundo nível e os controles, né, o terceiro nível, a gente chega a 163 controles. Efetivamente, a gente aplica 114, que são os controles de terceiro nível, que são os controles que a gente pode ou não aplicá-los. Bom, a política de segurança, ela deve ser implementada, né? A norma diz que é um conjunto de políticas de segurança da informação que deve ser definido, muito importante, aprovado pela direção, tem que ser amplamente divulgado, por isso que ele fala publicado e comunicado para os funcionários e partes externas relevantes. Então existem várias maneiras de fazer com que essa informação chegue para os funcionários. Algumas empresas têm essas informações na intranet, outras empresas não só mantêm, mas pega uma cópia disso aqui, anexa ao contrato de trabalho, e o funcionário toma ciência de que ele conhece todas as políticas que são relevantes, que, na verdade, quando a gente fala de políticas que o funcionário tem que conhecer, vamos dizer que a empresa tem política para backup, política para várias coisas. Ele não precisa conhecer isso. Ele só precisa ter acesso às políticas que diz respeito ao seu comportamento em relação à empresa. Então, por exemplo, uma política de senha faz todo sentido que o usuário saiba, conheça essa política. Uma política de uso aceitável dos ativos, né? O que eu posso fazer na minha máquina, o que eu posso copiar, posso usar a internet à vontade, posso acessar meu banco, tenho vontade de ver as notícias de esporte, posso ver. Se de repente eu abrir alguma coisa
com conteúdo sexual, tudo bem. Então a empresa tem que dar esse direcionamento para o funcionário, o que ele pode, o que ele não pode fazer. Então as políticas relacionadas ao funcionário, né, são as políticas que são apresentadas para ele. De outra maneira, a gente também tem políticas que são apresentadas para gestores, para técnicos, para pessoas que vão, por exemplo, realizar os backups. Eles sim têm que ter não só acesso das políticas de uso pessoal, né, da tecnologia dentro da organização, mas também ele tem que saber a política daquilo que diz respeito à sua atividade do dia a dia. Então, essa política é o direcionamento, o que a empresa espera alcançar com com essa abordagem. Então, se a empresa, por exemplo, tem uma política de controle de acesso físico, como a gente já mencionou anteriormente, onde a ideia é fazer com que todas as pessoas sejam controladas em todos os ambientes da organização, principalmente nos ambientes onde contém informação sensível, né? Salas especiais, né? Salas onde contém data center, sala de dados, sala de telecomunicações. Então essas políticas elas vão orientar essas pessoas também. Claro que nesse capítulo aqui da política, ele também fala que as políticas, como elas são um direcionamento da alta direção, essa alta direção de vez em quando precisa dar uma olhada nessas políticas e dizer se elas ainda fazem sentido, né? Ou precisam ser melhoradas ou mais detalhadas. E essa adequação, né, para que haja uma eficácia, para que a política tenha uma função válida dentro da organização, dentro do sistema de gestão. Então há essa necessidade aí de uma aprovação da alta direção de tempos em tempos. Bom, a política de segurança da informação é o documento principal. A política de segurança da informação inclui documentos, procedimentos, diretrizes que visam determinados aspectos de segurança da informação e fornecem informações detalhadas. Esse documento faz parte do sistema de gestão, é um item obrigatório. Então, se a empresa aspira à intenção, né, de tirar a ISO 27001, ela tem esse objetivo, ela precisa implementar as políticas obrigatoriamente. As políticas é uma das coisas mais importantes, né, desse processo todo e uma das coisas que devem realmente ser implementadas independente do sistema de gestão. Bom, definir uma política do sistema de gestão de segurança da informação nos termos, né, das características do negócio, ou seja, eu preciso olhar para o contexto do meu negócio. Então, vamos dizer que é uma empresa do ramo da aviação. Ela tem normas e leis que ela precisa seguir. Ou ela está debaixo ali de um órgão técnico, né, que faz a fiscalização das suas ações, que é a ANAC, ou ela está debaixo de alguma legislação específica para proteger os seus passageiros ou para proteger o direito do consumidor. Enfim, a política, quando ela é construída, como eu preciso dar diretriz para o negócio, imagina que se um funcionário meu, né, da organização, eu como diretor de uma grande organização ou presidente de uma grande organização, se um funcionário faz algo que pode comprometer a imagem da empresa, ele viola a lei, por exemplo, ele faz uma fraude, ele faz alguma coisa em nome da empresa. Então isso pode repercutir de forma negativa para a organização. Então a política, ela tem como objetivo orientar esse funcionário a respeito do cumprimento da legislação, do que pode ou que não pode fazer dentro da organização, justamente para que a organização não sofra lá na frente com uma multa, com uma sanção governamental. Então a alta direção deve estabelecer essa política, né? Aí tem
uma série de quesitos aqui que complementam o que a gente já falou naquele quadro que eu mostrei da própria ISO 27001, seja apropriado ao propósito da organização. Fazer uma política que faça sentido para o meu business, né, para aquilo que eu faço. Inclua objetivos de segurança da informação, forneça estrutura para estabelecer os objetivos de segurança. Inclua o cumprimento em satisfazer os requisitos aplicáveis, inclua o comprometimento com a melhoria contínua do sistema de gestão. Aqui nós estamos falando de políticas, né, porque a norma fala de mais de uma política. Aqui a ideia é que essas políticas sejam construídas para fazer com que o sistema de gestão rode efetivamente. A política de segurança da informação deve estar disponível e documentada, como a gente já falou, ser comunicada dentro da organização, estar disponível para as partes interessadas. Isso aqui é aquele texto que está lá no controle. Eu costumo dizer que existem várias maneiras de você criar o documento. Claro que a norma ISO, quando a gente fala da construção da documentação, tem um item na norma só de gestão da documentação. Esse item ele traz alguns aspectos de você colocar o versionamento, de você ter revisão periódica, de você colocar alguns elementos dentro do documento. Isso aí é geral, né, em todos os documentos, e não é diferente para a política. Isso vai fazer com que esse documento esteja aderente à norma ISO. De forma geral, não existe uma receita de bolo para fazer a política de segurança. Existem elementos que deveriam fazer parte da política, devem fazer parte da política. Eu posso criar uma política de alto nível, onde ela não seja tão detalhada, tão descritiva, dizendo que de forma geral, e aí pode ser até apresentado de forma geral para todos os funcionários, e aí assuntos que requerem um pouco mais de detalhamento eu posso trazer para um documento separado e mencionar, por exemplo, na minha política principal. Então, sei lá, tem uma política que chama diretrizes gerais, e aí eu tenho uma política específica de controle de acesso, de uso aceitável, de gestão de riscos, de gestão de controles criptográficos. Cada uma dessas políticas tem as partes interessadas, ou seja, funcionários ou pessoas dentro da organização que vão precisar ser orientados para cumprir essa política. E aí as diretrizes gerais podem trazer para a gente uma abordagem como um todo, e as pessoas que têm a necessidade de cumprir algum requisito específico pode procurar depois cada uma das políticas na qual ele se relaciona. De maneira geral, a norma estabelece algumas políticas devem ser criadas, né, para que o sistema de gestão possa rodar de forma efetiva. Então, algumas dessas políticas: trabalho remoto, está lá no item 622, políticas de controles criptográficos, política de procedimento para transferência de informação, política de segurança da informação para fornecedores, política para uso de dispositivos móveis, que é diferente do acesso remoto, política de controle de acesso, política de mesa limpa e política de desenvolvimento. Essas são as políticas que a norma sugere que sejam criadas. Claro que você só vai criar essas políticas se elas fizerem sentido, se forem aplicáveis dentro da sua organização. Então, se você está montando lá o seu sistema de gestão, pretende certificá-lo, né, junto à ISO, vocês possuem pessoas utilizando acesso remoto, então faz todo sentido ter uma política de trabalho, né, para acesso remoto. Se você tem pessoas utilizando seus próprios dispositivos ou a organização tem dispositivos móveis, faz todo sentido você também ter uma política para isso. Claro que política de controle de acesso é algo que toda organização vai ter que ter. Tem algumas políticas que não tem como fugir,
Política da mesa limpa talvez não seja aplicável a todas as organizações, mas imagine que para um call center é uma das principais políticas, principalmente para quem faz o atendimento telefônico ali com o público. Política de desenvolvimento, né? Nem toda empresa faz o desenvolvimento e assim por diante. Por que a política de informação ela é tão importante? Se a gente pensar numa hierarquia de documentos, a gente vai ver que a política de segurança ela está lá no topo porque ela é uma diretriz, ela está no nível estratégico. Tem a ver com a diretoria. As normas e os processos, eles são as regras do jogo. Então, aqui é o que deve ser feito. Precisamos ter controle de acesso físico, né, para que as pessoas não entrem estranhos dentro do meu prédio, né, e que possa comprometer a segurança dos funcionários e dos diretores, né, todas as pessoas, colaboradores também. Regras. Quais são as regras do jogo? Então está no nível tático, é a gerência que vai definir quais são as regras do jogo. E tem as instruções de trabalho, que é o nível operacional, como fazer. E a área de segurança fazendo a verificação se aquilo que foi definido na política foi implementado pela gerência e tem sido seguido pelos funcionários. Então é feita uma auditoria e é coletado essas evidências. Então a ideia da política aí é dar esse direcionamento para que outras atividades de segurança, como auditoria, possam ser realizadas. Análises de riscos são feitas para que a gente possa mitigar, reduzir esses riscos, e os controles administrativos entram nesse pacote fazendo isso. Então a política de segurança é um controle administrativo. Pode cair na prova essa pergunta. Quais os elementos abaixo aí? É um controle administrativo ou controle ou medida administrativa. E a política é uma delas. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Muito obrigado e até a próxima aula.